Oi pessoal, eu estou dando sequência aqui para o vídeo anterior, onde nós falamos sobre a unção do Espírito Santo, a unção que está sobre todos nós que cremos, né? E já lemos ali pelo livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 38, onde Jesus Cristo de Nazaré, Pedro descreve, ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. Então nós vemos aqui uma unção onde vem o poder do Espírito Santo sobre nós. E isso, e essa unção, né, digamos, esse poder, ele tem, claro, algumas, digamos assim, pré-requisitos que precisam acontecer na nossa vida para que esse poder comece a se manifestar. A unção não é nada mais que a própria pessoa, são as qualidades inerentes do Espírito Santo, que são, começam a viver em nós e através de nós. Que não é só para curas, né? Não é só para milagres, mas é em toda a nossa, faz parte do nosso caráter. É diferente da manifestação do Espírito, que pode se manifestar, né? Ter algumas manifestações do Espírito, mas a unção, quando ela faz parte, quando o poder do Espírito Santo, quando ele começa a atuar na nossa vida, a não ser que a gente comece a retroceder, né, no caminhar, no amor, e começa a entrar amargura, começa a entrar algumas coisas na nossa vida, sim, a gente vai inibir essa unção, mas ao contrário, ela vai só aumentando, né? Ela não começa, por exemplo, quando Jesus, a palavra de Deus nos fala, eu vou ler essa passagem, está em Lucas, no capítulo 4. Eu vou ler aqui no versículo 14. Né? Então está dizendo aqui, então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Aí diz aqui no versículo seguinte, né, no 16, que Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Ele estava acostumado, ele tinha um hábito de ir na sinagoga nos sábados. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Ele achou esse lugar onde estava escrito. Ele certamente já queria ler essa passagem, né, para eles ali. Aí, essa passagem que o Senhor Jesus abriu, como está dizendo aqui, está lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 61. Aí ele lê essa passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Essa ovelhinha está dizendo: o Espírito está sobre mim. É porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Lá no Isaías 61 continua essa parte, né, dizendo o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança mesmo do nosso Deus ainda está para vir. Nessa primeira manifestação de Jesus, né, onde ele se revelou, ainda não está essa parte, por isso que ele leu só essa parte. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos da sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, aí Jesus começou a dizer, né, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Hoje se cumpriu, né, essa escritura. Então, Jesus, ele, nesse capítulo 4 aqui do capítulo de Lucas, é onde fala do jejum, da tentação de Jesus, da provação que ele passou, né, onde ele foi testado, foi tentado, né, e ele não caiu em nenhuma. Não caiu nenhuma, ele permaneceu. Então ele passou por aquele teste e aí então ele recebeu esse poder, né? Lá nós vamos,
lê que no capítulo 4, olha só, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o diabo disse a Jesus, e aí começa essa tentação, né? Ele respondeu o diabo com a palavra escrita, e aquilo que ele respondeu com a palavra escrita era uma realidade também na vida dele. Não foi só pronunciar versículos, né? Mas, enfim, ele passou então por essa provação. E aí, quando ele volta dessa... Ele foi cheio do Espírito, ele ficou cheio, e aqui ele recebeu o poder. Então, ele voltou para lá, para Galiléia, agora cheio do poder. Então, como nós lemos lá, que Pedro fala, ele foi ungido com o Espírito Santo, isso foi esse enchimento, e com o poder. Então, veio o poder sobre essa unção, né? O poder do Espírito Santo. E aí, então, Jesus mostra para que é esse poder. Ele diz que ele me ungiu para proclamar o evangelho aos pobres, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos. Em em Isaías também está escrito para curar os quebrantados de coração, diz lá nas nossas Bíblias aqui em português, aqui nessa tradução eles até tiraram esse versículo. Existe uma controvérsia, né? Não sei porquê, mas nas Bíblias em inglês está muito claro, to heal the broken heart, quer dizer o coração quebrado, partido, né? Dilacerado, sei lá, tem uma quebra aqui, uma separação nesse coração. Não está falando sobre um coração contrito, que é aquele coração convencido, né, pelo Espírito Santo, amaciado, enfim, é um coração partido, um coração quebrado. Na língua alemã a mesma coisa, eu já olhei no original, né, e no grego também. No português, ou eles não traduzem assim, eu já li uma versão na nossa língua em português, onde está correto, que ele veio para curar os de coração quebrado, mas eu infelizmente não anotei qual era a tradução. A maioria que eu tenho olhado ultimamente, ou esse versículo foi tirado, ou então ele está erradamente traduzido como quebrantado. Mas de qualquer maneira, nós vemos aqui uma obra de poder contra as trevas. É o poder contra as trevas, né? Jesus venceu a morte, foi o único que venceu a morte, ninguém venceu a morte até hoje. Ele ressuscitou, esse é o poder do Espírito Santo, né? É o poder da ressurreição. Então, ele se revela, né? Nos dando uma garantia, quer dizer, nos dando uma demonstração do poder dele para vencer a morte, curando os enfermos, como eu falei no começo, a cura na redenção. Isso quer dizer que a enfermidade ela é um pedacinho, né, da morte, ela é uma porcentagem, ela é uma parcela já, que seja uma partícula, mas ela tem poder de matar a enfermidade, toda enfermidade tem, quer dizer, nem todas, né, mas se ela não for curada e de um órgão passar outro, e passar por uma infecção, pode se perder um dedo, pode perder um braço, sempre há uma perda, né? E Jesus, então, esse poder dele veio diretamente para vencer, para desmanchar, para anular as obras do diabo. Lá em João ele disse que ele veio para anular, ele veio para desfazer as obras do diabo. A enfermidade é visto por Deus como uma obra do diabo, né? Não tem macio assim, não tem mole para enfermidade na Bíblia. Tem uma aceitação da nossa parte. Aqui no Brasil, né, tem um padre, ele é americano, eu já vou lembrar do nome dele, se eu não lembrar me perguntem nos comentários. Francis McNutt é um padre que ele ouviu falar lá, né, que tinha uma pessoa lá expulsando demônios. E esse Francis McNutt, ele é um teólogo muito conhecido nos Estados Unidos.
Esses dias eu estava ouvindo uma aula, ouvindo o Randy Clark, ele menciona ele influenciou bastante o ministério John Wimber, né, para começar, depois o Randy Clark, o Bill Johnson, e se não me engano, não tenho bem certeza que ele faleceu agora na pandemia, já devia estar com uma idade bem avançada, né? Mas, então, esse Francis McNutt ouviu falar que alguém estava expulsando demônios. Enfim, fizeram alguns comentários para ele sobre essa pessoa e ele foi, então, até lá. Aí chegou lá, observou essa pessoa que expulsava ali os demônios e anotou e viu ali várias falhas, digamos, né? Várias coisas que não estavam assim bem com a Bíblia. E aí ele foi orar e falou para Jesus, mas como? Porque ele viu e comprovou que os demônios saíam, que as pessoas eram libertas e que aquilo era real. Só que viu aquelas falhas ali, né, em quem estava expulsando. E aí ele orou e falou, Senhor, por que que o Senhor faz isso? Definitivamente era o nome de Jesus, por que que ele estava expulsando demônios através de uma pessoa que estava ali gritando muito alto, fazendo uma algazarra, afinal não precisava falar alto com o demônio, era só uma palavra e o demônio saía, e para que ele gritava tanto? E etc, etc. Aí a resposta do Senhor para ele falou, pois então, eu vejo sim que ele faz esses erros, né? Mas você que é certo, por exemplo, não expulsa demônio. Os teólogos não expulsam demônios, estudam a minha palavra de frente para trás, de trás para frente, mas não expulsam demônios, não fazem o que eu mandei, mas ele está fazendo, e ele está aprendendo, e ele está crescendo, e ele está crendo que meu nome é poderoso para expulsar os demônios. E ele, então, esse padre, o Francis McNutt, isso que eu estou dizendo para vocês, está no livro dele, um livro que ele escreveu, quer dizer, um dos, né, ele escreveu muitos livros, e ele começou a pensar, mas por que eu sou teólogo? Por que eu não expulso demônios? E o que me segura? Daí ele olhou na estante, né, no escritório dele, e viu todos aqueles livros dele que ele tinha escrito e mais os que ele já conhecia. Aí ele chegou a uma conclusão, que ele não expulsava demônio, porque ele tinha medo que não desse certo. E aí onde é que ia a reputação do Francis McNutt? Onde é que ia a reputação dele, que ele tinha, né, em todos os lugares? Aí ele se arrependeu disso e começou a estudar. Dentro da literatura, né, da católica, aonde e o porquê que pararam as curas. Por que na Bíblia está escrito tudo isso e depois não existia isso na prática. E a conclusão que ele chegou, eu não tenho os nomes dos papas, se vocês perguntarem nos comentários eu vou dar um jeito de procurar, mas enfim, começou acho que mais ou menos 300 e poucos antes de Cristo, onde começou a ser ensinado, confundido os sofrimentos de Cristo com enfermidades. Jesus não andava doente, não andava fraco, né? Não existia. Não aparece nenhuma parte, né? E não tinha mesmo, né? A palavra enfermidade e doenças, né? Vocês podem ver que aparece muitas vezes doenças e enfermidades, porque a palavra doença é a palavra arrotos no grego, e quer dizer aquelas doenças mesmo, assim, tipo câncer e doenças desse tipo, né? E depois enfermidades são asteneia, são fraquezas também, inclusive a fraqueza social, a marginalização, é visto pela palavra, né, por Jesus como uma asteneia, uma fraqueza moral, é uma enfermidade, né? Várias coisas é visto como enfermidade também. E muitas das assim, alergias e gripes e tudo fica dentro dessa palavra asteneia. Está asteno, está fraco. Problemas do sistema imunológico, enfim. Essa palavra sofrimento, o sofrimento de Cristo, que o apóstolo Paulo menciona, onde entendemos que a humilhação e
e tudo mais que Cristo passou, que sim passou, né, já desde o começo do ministério, aliás, desde que ele foi concebido, ele passou por humilhação, ele já se criou em Nazaré como o filho da Maria, né, não se sabia nem o pai, aqueles que sabiam do entendimento que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, sabiam, mas lá, para efeito, lá naquele lugar, ele era o filho da Maria, não tinha pai, não era filho do José legítimo, né? Então, havia conversas assim, né, nas reuniõezinhas íntimas, talvez entre os parentes, então ele já não era, já passou por essa humilhação, por essa rejeição lá desde o início, né, que daqui a pouco ser um filho assim, né, por exemplo, Davi, o filho do Jessé, não era filho de fulano, de Beltrano, como diz nas genealogias, ou filho do Jessé. Ele também era filho só do Jessé, parece que o Jessé deu lá uma escorregada com alguma mulher, e fora do casamento, e trouxe o Davizinho para casa. Aí por isso que o Davi não podia comer na mesa, e, enfim, hoje não é o assunto aqui a vida de Davi, né? Mas também passou por uma humilhação, e Cristo passou por rejeição, humilhação, né? Isaías vai dizer que ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Então, além da humilhação da cruz, que não dá nem para falar, que tipo de humilhação que nós não conhecemos, ele já teve, passou por isso, de tentarem diminuir ele, né? Ali em Nazaré mesmo, eles falam, não queriam crer mais tarde, mas se Jesus aí não é o filho da Maria, não está aí entre nós as irmãs, os irmãos, não é um comunzinho desse, de onde é que ele vem com essa autoridade? Então, Jesus passou por tudo isso, né, por esse sofrimento todo, enfim. Só que a igreja nessa época entendeu que o sofrimento eram enfermidades. Então, a enfermidade passou a ser bem recebida, né? Ela passou a ser uma bênção, uma obra de Deus para que eu cresça, para que a pessoa alcançasse uma santidade maior. E então ela passou de inimigo para um ajudador, um amigo, né? Isso no Brasil é muito forte, esse pensamento. Aí passou esse Papa, e aí depois veio um segundo Papa que perpetuou mais, enraizou mais esse pensamento. Foi aí que quem não tinha uma enfermidade, um sofrimento, chegava a se autocolocar tipo andando de joelho, dormindo em cima de pregos, que são os flagelos, né? Isso tudo veio, gente, com uma falsa interpretação da Bíblia. Não era só a igreja dessa época, hoje nós temos muitas e muitas falsas interpretações da Bíblia acontecendo nesse momento. Então não vamos agora dizer, a igreja católica, não. A igreja de Deus opera esses erros, né? Tipo assim, se a gente, já foi provado isso, né? Se foi cortado um colchão, aí em vez de medir outros colchões de 1 metro, só vou usar 1 metro aqui para ilustração, em vez de usar 1 metro, botou um colchão para cortar o outro. Olha, depois de 10 colchões o tamanho mudou, já não tem mais 1 metro, 10º colchão, vai aumentando. Então muitas coisas é falado que ouviram assim, aí alguém muda uma palavrinha, já não é mais lido aqui o texto, nem o contexto, e aí vai mudando, daqui a pouco é outra história, né? Mas enfim, o que o Francis McNutt fala é que a doença então teve essa mudança, né? E aí foi ficando, e aí foi acrescentando coisas. Por exemplo, a cura do cego, Jesus disse, ele é para a glória de Deus, vamos dizer, um caso lá específico que tem um motivo, a gente não vai falar sobre esses detalhes hoje, mas o que acontece é que então eu estou doente para a glória de Deus, com essa enfermidade ele vai ser glorificado. Então foi mudando a visão, a maneira como era vista a enfermidade. Segundo esse padre Francis McNutt, um dos países mais afetados com esse ensino é o Brasil, de todos, né? Porque é onde o Brasil foi ensinado, foi catequizado nesse sentido, por exemplo, a questão da pobreza, né? Deus ama os pobres e ter qualquer coisinha já a gente sentia mal. Eu sei por mim que eu precisei passar por esse processo de me sentir assim mal por pedir alguma coisa material para Deus,
ou querer melhorar de vida. Quer dizer, eu nunca gostei muito do assunto de passar fome e de ser muito pobrezinho, né? Porque eu achava que não era certo, alguma coisa não devia estar certo nisso. Mas enfim, isso já afetou bastante o nosso desenvolvimento econômico no nosso país e afeta bastante, afeta hoje ainda, né? Não venham alguém dizer eu sou evangélica, eu não penso assim, porque isso é um pensamento, não é porque alguém é evangélico e está livre desse pensamento, porque a gente cansa de ver pessoas na igreja de Cristo não querendo ser curado e querendo guardar aquela enfermidade ali, economizar, para que assim Deus possa trabalhar na vida dela. Eu não estou dizendo aqui que Deus não trabalhe através de uma circunstância, usando uma circunstância, né? A Bíblia diz que Ele faz com que tudo coopere para o bem dos que amam a Deus. Mas se Ele opera no poder e misericórdia dEle de me tirar de um buraco e faz com que até aquilo coopere para o meu bem, não quer dizer que Ele que me jogou no buraco. Não sei se vocês estão me entendendo, mas essa negação do poder de Deus, do poder do Espírito Santo para curar, para libertar, para ajudar o oprimido, infelizmente foi algo que a igreja começou a abrir mão, não querer ser sem poder, querer ser como querer ter sem dinheiro. O que é o dinheiro? É o poder nesse mundo. Sem dinheiro eu não vou pegar um avião, sem dinheiro eu não tenho esse microfone aqui, sem dinheiro eu não tenho esse casaco. Essa é a realidade, é um poder o poder monetário dá o poder para me adquirir coisas nesse mundo, né? Coisas materiais. E o poder do Espírito é para mim adquirir, para mim ter coisas espirituais. Poder de alimentar. Por exemplo, chega um médico na tua casa, mas o médico não tem pastinha, não tem o negócio aquele de medir, porque ele não quer, ele quer ser pobrezinho, aí ele não tem remédio, porque ele quer ser pobrezinho, mas se o médico chegar lá bem equipado, né, com a pastinha dele, com tudo que precisa, ainda mais uma ambulância para te levar para o hospital, maravilha. Mas já pensou se os hospitais tivessem esse pensamento de não querer ter, não querer buscar tantos avanços que a medicina hoje tem para curar o enfermo? Mas é o que a igreja faz isso, nós fizemos isso. Nós abrimos mão do poder que está disponível, porque a gente não quer, porque a gente quer ser humilde, porque... Enfim, eu quero falar um pouquinho agora, não quero me demorar muito, quero falar de uma chave muito importante, né? Uma chave que nós queremos nos revestir de poder, né? Queremos ter esse poder, então vamos mudar essa mentalidade de não querer, vamos querer o poder. Eu quero muito poder, eu quero muito mais do que Deus já derramou na minha vida. Eu quero muito poder, eu quero tudo que tiver disponível, porque eu quero poder ajudar, quero poder curar, quero poder libertar toda pessoa que Deus colocar no meu caminho para isso. Não quero que falte poder, não quero que falte, porque Deus não quer que me falte poder, né? Não quer que falte para ninguém que queira andar nesse poder. Uma coisa assim, uma chave, vamos dizer, uma chave, né? É uma chave mesmo, é que nós precisamos, como eu falei, o poder é um revestimento, mas nós precisamos nos revestir de algo primeiro, que é de humildade, porque nós precisamos aprender. Não é que Deus não nos queira dar, mas ninguém bota uma metralhadora na mão de uma criança que não sabe lidar, que vai sair dando tiro por aí e dando tiro na pessoa errada, ou daqui a pouco até se matando com aquilo, né? Então, Deus, ele nos prepara, e o preparo, um dos preparos principais onde Deus opera é humildade. Está escrito lá na carta de 1 Pedro 5, do versículo 5 ao 6, ele diz, vou ler esse versículo, né? Eu, no fim, não estou aberto aqui. Revestivos de humildade aos jovens, o que é escrito lá para os jovens, para eles. Peço igualmente aos jovens, que eu já tinha pedido aos outros, né? Estejam sujeitos aos que são mais velhos. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Deus quer nos exaltar. Aí continua lançando sobre ele ansiedade, por exemplo, a pessoa muito ansiosa é porque ela não está dependendo, né, de Deus, para começar. Mas, enfim, não é ansiedade o nosso assunto aqui hoje. O assunto é unção. Então, para ser revestido de poder, nós precisamos estar sempre nos revestindo de humildade. E humildade não é ter falta das coisas, não é ter falta de poder, não é ser desprovido, né, da glória. Nós, na queda do pecado, nós fomos desprovidos dessa glória, ficamos sem ela. Mas o que Deus está fazendo, Ele quer nos devolver toda essa glória que nós perdemos. E para alcançar mais e mais essa glória de Deus, para alcançar esse poder, nós precisamos estar dispostos a nos revestir de humildade. A humildade, ela tem muito a ver, aliás, é a mesma coisa que a mansidão. A palavra humildade, a palavra mansidão aparece muitas vezes como sinônimos, né? Uma coisa assim que eu escrevi aqui, uma frase que um dia o Espírito Santo me falou, é que os fortes não se humilham, e o Espírito Santo é o Deus dos fracos. Ele é Deus, ele é forte para aqueles que se entendem que são fracos. Porque, na verdade, forte ninguém é. O orgulho nos engana e nos faz pensar que somos fortes. Mas nós somos pequenos, Deus nos fez pequenos, nos fez fracos. Tanto é que quando a glória de Adão e Eva se foi, que eles perderam, eles se olharam e viram quanto estavam nus. Satanás sabia que eles, sem a glória de Deus, estavam nus e que eles iam ficar com vergonha, e ele quis que eles ficassem nessa posição de vergonha, porque Deus nos fez para a sua glória, nos fez para nos revestir, nos fez para nos abençoar, né? Só que quando nós nos separamos de Deus, nós não somos nada, na verdade, né? Não somos nada. Sem ti nada sou, e realmente não somos. Às vezes a gente fala, sem ti nada sou, para se humilhar, orar e chorar, mas não é nada mesmo, né? Deus olha e ele diz que não passa de um vermezinho. Olha, Deus vê aquela minhoquinha se movendo diante dele assim, e pulando e querendo ser alguma coisa, ele só balança a cabeça. Diz no Salmo 2 que ele acha graça. Mas é isso mesmo. Então, em Números 12, no versículo 13, nós vemos que Moisés diz que ele era o mais humilde ou manso de todos os homens. Então, uma das atitudes de Moisés, ele ouviu o sogro. O sogro não era nem israelita, veio lá e deu um conselho para ele. A pessoa humilde, ela ouve outros, ela valoriza outros. Moisés ouve a voz do sogro, o sogro dá um conselho, ele aceita, ele viu Deus no sogro. Em 1 Samuel 25:32, diz que Davi dá ouvidos a Abigail, uma mulher. Pensa bem num guerreiro com 600 homens, fortando o cavalo, vou lá matar o marido da Abigail e está pronto para ir lá matar o Nabal. Vem aquela mulherzinha, né, se prostra diante dele com pão e fala, Davi, para tudo para ouvir essa mulher. E ela diz, não faz isso, Davi, não faz isso, tu vai estragar o plano de Deus na tua vida. E o Davi ouve ela. Já pensou? Os outros puderam ter rido dele. Imagina, o cara sai para uma guerra e para porque uma mulher conversou ali com ele. Mas ele ouviu a voz de Deus na mulher. Ouviu a voz de Deus na Abigail e voltou e não matou Nabal. A gente conhece a história, né? Seria bem dramático se ele tivesse matado. Vontade ele estava de matar, né? Fosse eu também, teria tentado, acho que matar. Mas enfim, a humildade é a chave, é a palavra errada. A humildade é o preparo, é o coração, né, que está preparado, porque Deus concede a graça. E o que é a graça? É o poder de Deus, é a capacitação de Deus. A gente costuma dizer que a graça é o favor imerecido, mas que favor é esse? É de nos capacitar, de nos empoderar para fazer a obra que Ele nos manda, para operar. E também nas nossas vidas, para quebrar grilhões, né, nas nossas vidas, o Espírito Santo nos dá esse poder. É pelo poder dele que cadeias são rompidas, coisas são vencidas nas nossas vidas, né, que costumes são mudados. É o poder do Espírito Santo. E nós precisamos estar
cada vez mais revestidos desse poder. E para isso, estando diante dele, nos humilhando debaixo da mão dele, né? O jejum, ele serve não para mudar Deus ou convencer de alguma coisa, mas para nos levar também a um tempo de reflexão, porque Jesus não ficou só lá sem comer, ficou sem comer 40 dias. Nesse tempo ele foi tentado. E tem muitos tempos nas nossas vidas que nós estamos até comendo muito bem, mas Deus está nos provando, né? Deus não nos prova para ele saber o que é que nós somos, porque ele sabe. É para nós ficarmos conscientes do que tem dentro de nós e deixar ele tirar, deixar ele tratar. Então nós precisamos estar sempre dispostos, amando o Senhor, porque quando nós amamos, colocamos o amor sobre tudo mesmo, né? Como a farinha de trigo do pão, nós vamos também nos humilhar diante dele, depender dele, querer nos santificar, né? Querer mudar, querer deixar ele tirar aquelas coisas que nos impedem, porque ele quer tirar aquilo que nos impede, que nos prende, né? Aquilo que muitas vezes nós nos agarramos com tanta força. Dá para mim, abre a mãozinha que eu quero encher com muito mais. E muitas vezes a gente fica com tanto medo de entregar e se gruda em uma, não estou falando aqui só em dinheiro também, né? Mas a gente se apega em certas coisas que é só o momento de entregar, e Deus vem com essa graça, né? Com esse poder, e vai nos dando cada vez mais. Então, esse poder, a unção, né? Onde vem a unção de poder, digamos, onde a glória de Deus começa a se manifestar. E também fica a pergunta, que eu acho que eu não cobri aqui, assim, sobre, por exemplo, o Randy Clark, que é um dos pioneiros que eu saiba, né? Creio que existem outros que falam sobre a transferência de unção. Então, para mim receber essa unção, eu preciso que algum ungido ore por mim, que impõe as mãos. Olha, é mais fácil tu fores lá e o Randy Clark orar por ti, e tu estiver na tua hora também, né? Não é porque todo mundo que o Randy Clark impõe as mãos que sai assim cheio de poder. É preciso também aquela condição interna. A condição interna vai determinar a unção, aquela que é vista, né, pelos homens, onde ela começa a operar. É mais fácil, mas se não tiver algum ungido que impõe as mãos, tu vai receber direto do Espírito Santo. Isso é certo. Tu vai receber, a gente vai sendo revestido, né, cada vez mais, e esse poder vai aumentando também cada vez mais, e pode acontecer, né? Pode acontecer do Randy Clark impor as mãos sobre ti e não te acontecer absolutamente nada, se não estiver pronto. Outro dia eu até estava ouvindo ele, numa fala dele, dizendo que as pessoas às vezes chegam e falam: Randy, ora por mim. Ele diz: mas ele não pode, ele não tem o que ele dá se o Espírito Santo não quiser. Ele faz a parte dele, ele impõe as mãos e ele libera, né? Mas vai depender do momento do Espírito, né? Da hora, do que ele conhece, ele sabe para quem, né? Ele vai dar. Então, eu já ouvi aqui no Brasil mesmo alguns testemunhos, por exemplo, o Marcelo Casagrande, assim, pelo que eu sei, pelo que o próprio Randy Clark fala, o Marcelo Casagrande tem muito mais testemunhos, por exemplo, de curas de cegos do que o próprio Randy Clark. E eu não sei se ele, assim, se já excedeu em números, né? Porque ele começou há menos tempo, mas assim, o vulto, né, do poder que Deus opera através do Marcelo Casagrande, por exemplo, não é diferente do que opera na vida do Randy Clark. Como eu falei, em alguns pontos, o Marcelo tem mais, a unção tem se manifestado mais forte, com mais poder. E assim tem sido, né? O Randy Clark tem algumas pessoas já sobre as quais ele fez transferência de unção, que já tem excedido ele em questões assim, né? De mais poder, talvez não em número, né? Mas enfim, não é a questão aqui um duelo, quem tem mais e quem tem menos, mas para mostrar que quem não tem, vamos dizer assim, a oportunidade, né? Não precisa também ir a Jerusalém. Hoje a gente vê muitos fretando o avião e gastando tudo. Se o Espírito Santo te der a direção para ir a Jerusalém, que é assim, vai ser uma bênção, vai ser bom. Mas não é um pré-requisito, não é bíblico
que precisa ir a Jerusalém para receber a unção do Espírito. Muitos e muitos não foram a Jerusalém, dos que têm unção no passado e receberam a unção tremenda de Deus, né? Tem muitos e muitos na história já do cristianismo e vai ter. Então, existe muito isso, compra uma passagem, vai, e pessoas se endividam e fazem tudo e voltam, alguns voltam bem decepcionados de Jerusalém. Sentem fortes emoções, choram, vão no muro da lamentação, mas não quer dizer que vão voltar como Jesus voltou aqui. Aliás, Jesus saiu, né, foi batizado no Jordão, ele estava dentro lá da terra, não saiu de lá ou algo assim. E quando Jesus disse para os discípulos permanecer em Jerusalém, gente, não era como hoje um turismo. Eles estavam arriscando a vida para permanecer em Jerusalém. Eles podiam ser mortos e decapitados e exterminados a qualquer momento, porque eles já tinham matado Jesus e provavelmente existia lá uma fala entre eles lá, quem sabe matamos 12 já para acabar com a raça do Messias, do que dizia que era Messias, porque eles não acreditavam, para acabar já com a galera. Então eles estavam correndo um risco de vida. Permanecer em Jerusalém para os discípulos naqueles dias requereu deles uma entrega de vida, né? De vida muito grande. Não é como hoje pegar um avião e passar umas noites no hotel lá em Jerusalém, para cumprir com esse versículo aqui. Não é a mesma coisa. Mas enfim, passei aqui para vocês um pouco disso, né? Sobre a unção com o Espírito Santo e com poder, mostrando as diferenças, inclusive a manifestação da glória. Eu vou falar daí num outro, fazer um outro vídeo antes de falar um pouco aqui sobre fé, sobre a autoridade do crente, e aí depois a gente já vai pegar parte dos dons e aí partir para a prática disso tudo que nós estamos falando nesse fundamento de ensino aqui sobre a cura, né? Sobre nessa escola de cura, a cura é através de Deus, através do Espírito Santo. Amém? Então continue me acompanhando, não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar, de fazer as perguntas aqui no comentário e vamos lá, vamos prosseguindo.